galera, muito boa tarde para vocês. Começando mais um podcast, um Let's Go Cast. Lembrando a vocês, quem não conhece ainda, né? Que esse podcast foi criado para a gente alavancar a nossa ONG, Futebol contra o Câncer. Lá no nossa bio lá do Instagram tem o link do site, clica lá para você conhecer um pouco mais. Se você puder participar da nossa ação que tem lá hoje, ajuda a gente muito. E queria que vocês curtissem muito esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje com essa pessoa muito especial. Foi um cara que a gente trabalhou muito para trazer ele aqui, um cara que tem uma agenda muito grande, uma agenda muito importante, então o tempo dele hoje aqui é muito precioso, quero que vocês aproveitem muito, desfrutem como a gente vai desfrutar aqui, absorvam muita informação, que ele tem muita informação para passar para todo mundo. E eu quero aproveitar e apresentar para vocês o Thiago. Parceiro, obrigado por você estar aqui. Já conheço ele há muitos anos, é meu amigo pessoal e hoje está aqui para aproveitar esse bate-papo com vocês. Eu queria que você falasse a princípio um pouco de você, como que você chegou no que você faz hoje. A galera que não te conhece, ele é agente, né, empresário e jogador de futebol. Se não é o número 1, é o número 2, porque um é o pai, né? Estão brigando ali para isso. Brincadeira à parte. Mas é um cara referência. Eu mesmo já falei para ele que ele é uma referência para mim, referência para outras pessoas. E não só no masculino, como no feminino. É um cara que apostou muito no futebol feminino e hoje tem a sua história consolidada nesse mercado. Eu queria que você contasse um pouco para quem não te conhece, como que você chegou, como que você começou, né, nessa carreira de agente, como que foi um pouquinho essa história. Não precisa se prolongar, porque eu sei que é muito, muito longa, mas pode contar um pouco resumido pra gente. Boa tarde a todos. Davi, prazerzão estar aqui com você. Você é um testemunha de que eu tive os meus momentos como jogador de futebol, né, cara? Com certeza. A gente trabalhou junto ali no Jabaquara, né? Ficamos ali uma Taça São Paulo ali treinando junto, né? E eu sou agente de jogadores há 25 anos. Comecei molecão naquela época ali. Eu descobri que o meu forte não era jogar futebol e que eu descobri que eu poderia ajudar muito mais os atletas, né, do que eu mesmo ser um jogador de futebol, né. Então eu comecei com 18, 19 anos de idade no futebol masculino. O meu pai era uma referência no mercado, né, naquela época não tinha tantos empresários. Sim. Foi mais ou menos em 1999, 2000 ali. Então eu comecei como motorista ali de jogadores, né, ajudando os jogadores do meu pai. Pegava no aeroporto e tal, e eu era muito jovem, e o meu pai falava, pô, mas você é muito novo para ser empresário. Eu falava, pô, pai, eu quero ser empresário, é o que eu quero fazer, né, na minha vida. E aí eu fui pegando bagagem ali com o tempo, convivendo com os atletas. Meu pai, ele tinha, na época ele trabalhava com o Belete, com o Marcelinho Paraíba, o Edu da Sena estava começando, o Cris zagueiro, né, os caras que já pararam. Então isso foi me trazendo uma bagagem. Depois veio o Marcelinho Carioca, que veio para o Santos, e ali eu consegui estar próximo dele, comecei a fazer parte da carreira dele. Aquilo já rapidamente já me deu um start legal, né? Já me deu um pouco de notoriedade no mercado, né? E aí depois veio o Ceará, lateral, e enfim, em 2011, 2012 veio o futebol feminino. Eu apostei forte, né? Antevi ali o mercado. Hoje eu creio que hoje no Brasil, eu sou o cara, a minha empresa é que tem mais jogadoras de futebol, né? Ali espalhadas pelo mundo. Então, a trajetória aí, resumindo, é mais ou menos essa. Não, mas é sensacional. Ver assim, como você falou, a gente estava ali no começo, então você fala, a gente começa a passar um filme, imaginar aquela época lá atrás. Quem imaginou esse cenário maravilhoso hoje? A gente sonha nisso, né? Mas a gente nunca imaginou que ia ser tão maravilhoso como está sendo para ti. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. Você sabe que é de coração. O futebol feminino teve uma mudança muito grande assim do patamar. E você tem grande participação nisso, fazendo todo o seu trabalho que você faz, maravilhoso no futebol feminino.
E quando você começou a fazer, a movimentar você por si só, fazer suas coisas e tal, buscar os jogadores e fazer as suas transações, quando você começou a fazer isso, como que você se sentia? Você falava, cara, é isso que eu quero mesmo pra mim, eu vou buscar cada vez mais. Como que você foi se aprofundando nessa situação? Eu tinha um desejo, assim, né, de ser jogador de futebol e então, para mim, ali, eu estar nos bastidores, né, andando com atletas, então já era algo que me realizava, de certa forma, né. E eu pensava assim, né, eu preciso ter um atleta e esse atleta precisa dar certo. E a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, né. A gente vê muito o cara se destacando aqui e ali, mas daí para o cara conseguir se tornar um grande jogador é muito difícil, né? E o meu primeiro atleta, coincidentemente, foi o Ceará, o lateral direito, né? Então eu comecei ali com ele na Portuguesa Santista. Era um cara que meu pai tinha muitos jogadores, então ele não dava muita atenção pro Ceará. E a gente ralou o osso ali no começo, né? Porque ele não tinha muito mercado, ele era aqueles cara daquela leva dos renegados do Santos, né? E, e dali eu comecei a, a movimentar outros atletas na base, comecei a ter um pouco mais de experiência. Fui enrolado pra caramba no começo, assim, né, pelos diretores, principalmente porque, pô, eu tinha, ao mesmo tempo que eu era filho do meu pai ali, eu tinha medo de sentar para conversar, para renovar um contrato, né? Mas sempre foi muito, desde cedo eu percebi que era isso que hoje eu não vejo dessa forma, mas naquela época para cá, que era isso que eu queria realmente fazer da minha vida. E hoje eu não me vejo fazendo só isso, Sim. mas foi uma decisão certa na minha vida. Eu pude ajudar muitos atletas, eu pude viajar o mundo, né? Que o futebol me proporciona isso. E então eu creio que a minha decisão foi muito mais assertiva do que ter insistido na carreira de jogador de futebol. Mas, né? mas não jogava mal. A gente jogava Mas também bem, não jogava o gente... suficiente. Tinha que perseverar bastante. Futebol é complicado, não é fácil. Agora, continuando com o Ceará, vamos por ali, que você falou que foi o seu primeiro jogador. Você tirou ele da Portuguesa e você movimentou ele para onde? Cara, ele passou por uns 15 clubes, cara, na carreira, assim, né? Então ele saiu da Portuguesa, foi pro São José, do São José ele foi pro Botafogo de Ribeirão, depois ele foi pro São Caetano, aí Santa Cruz antes, aí Internacional de Porto Alegre. Aí foi onde ele estourou, foi no Inter. Foi ali que do nada, cara, eu me vi numa situação que o cara tava numa final de Libertadores, foi campeão da Libertadores, Campeão mundial. Depois foi campeão do mundo, aquele jogo histórico Inter e Barcelona, que ele supostamente ali marcou o Ronaldinho Gaúcho e foi bem sucedido porque o Inter ganhou o jogo. E dali, cara, do nada, a gente foi parar no Paris Saint-Germain, cara. Foi a virada de chave. Foi um momento virada na minha vida, Aí começou a tocar o telefone, vem pra cá. É porque ele virou campeão do mundo, né, cara? Ele era um cara ali, era uma dúvida, e daqui a pouco, pum, a coisa aconteceu. Era uma realidade. E aí começou, né, aí quando a gente chegou em Paris, cara, a gente não acreditava, assim, ele, né? Foi do nada, aconteceu um negócio, tivemos que desenrolar rápido. Fomos pra Paris, cara, chegamos lá, pô, os caras pegaram a gente de limousine. Putz, cara, a gente nunca tinha saído assim pra Europa. Pobre é aquele negócio, né? Começando ali a viver algo extraordinário, assim, no contexto do luxo, né? Do glamour que é, né, cara? Daqui a pouco você tá no Paris Saint-Germain, né? Num clube sensacional, uma estrutura top. E os caras te receberam bem lá. E os caras me receberam bem. Na época, era um diretor francês, ainda não tinha chegado o Leonardo, ainda não tinha chegado aquela galera, eles chegaram depois, a gente pegou a época deles. Então, ali a minha vida começou a mudar, né? Eu comecei a frequentar a França, né, constantemente, e comecei a aprender um pouco o francês, né, melhorar o inglês. E aí eu comecei a ser visto, né, quando você tem resultado, as coisas elas mudam, né? E ali foi a hora que potencializou mesmo a minha carreira como agente de atletas, né? E eu sei que, não sei se você quer contar aqui, mas eu sei que teve uma história engraçada nessa transação que você já me contou. Que você, quando foi com o Ceará pra lá, e teve a situação toda dele, que o pessoal foi fazer os exames nele e tudo mais.
Você quer compartilhar com a galera aqui? Teve o do... A da hérnia dele, né? Sim, foi essa? sim, Foi sim, essa sim. também? Que você... Oh, meu Cara, Deus. não, mas isso daí foi uma... o Ceará, ele me aproximou muito de Deus. Assim, porque ele era um cara muito obediente, muito temente. Ele era aquele famoso evangelicão, assim, né? Ele jogou comigo no Santos, eu lembro dele. Então ele era aquele cara que ficava falando de Deus, então ele ficava me levando para a igreja, então ele me fez aceitar Jesus, e ele falou que eu tinha que me batizar. Eu já tinha uma experiência com Deus, já tinha, né, tido momentos ali espirituais, só que as coisas eram muito na base da oração, né? Sim. Então, quando ele chegou no Paris, 6 meses antes, foi detectado uma hérnia. Ele tinha uma hérnia e ele precisava operar. Só que o jogo Inter e Barcelona aconteceria 1 mês e meio depois. E aí ele falou, cara, eu não vou parar, eu vou jogar com dor. Ele não deixou a cirurgia acontecer. E foi para o Mundial, conseguiu jogar, se superou e foi embora. Aí abafou o caso, ele começou a temporada, campeão do mundo, começou a jogar a temporada. 5 meses depois, veio a transação para o Paris Saint-Germain. Só que ele ainda sentia dor, incomodava. Ele estava conseguindo jogar, mas incomodava. E aí depois a gente chegou lá, começou o exame médico e estava no último dia da janela. Aí, resolveu o exame médico todo. Aí o diretor recebe uma informação que ele tinha ficado 3 jogos, os últimos 3 jogos sem jogar. E aí perguntaram por quê para ele. E ele falou a verdade. Ele falou, cara, porque eu tenho uma hérnia. E quando ele falou isso, eu falei, mano, não acredito que ele falou um negócio desse, cara. Eu tenho E uma... vocês já estavam lá, né? Eu tava lá no hospital, cara, já tava indo embora, foi uma ligação assim de última hora. Checa isso também, sabe? Falou, cara, eu tenho uma hérnia, que eu tinha uma hérnia que me incomodava, e esses últimos 3 jogos eu não consegui jogar por isso. E na hora, cara, eu na minha consciência assim, terrestre, né, mundana, falei, cara, por que tu foi falar isso pros caras, meu? Tu não devia ter ficado quieto, cara. Dava um migué, meu. Falava que era uma dor de barriga. Cara, não consegui mentir. Falei a verdade. Ao mesmo tempo, eu falei, cara, não adianta também falar pro cara mentira. Meu cara tá certo. Aí, então espera aí que tá chegando um especialista em hérnia pra te investigar. Eu falei, ferrou, cara. Meu sonho da casa própria... Já era. O sonho de vender um jogador pra Europa vai cair por terra, né? Aí fiquei esperando, aí chegou um especialista, isso já era 5 e pouco da tarde. Na época você tinha que assinar os contratos e mandar um fax para a federação. Foi em 2007 isso. Aí ele entrou, se fechou na sala, cara, com um especialista lá, com o médico. Eu fiquei no corredor do hospital, me ajoelhei na porta, assim, da sala que ele entrou, cara, e fiquei orando. Falei, Senhor, manda teus anjos para cá, cara, tem misericórdia. E aí vai daqui, vai dali, uns 20 minutos depois ele saiu da sala. Aí eu olhei pra cara dele, ele fez assim pra mim. Aí o tradutor veio e me falou, cara, mexeram daqui, mexeram de lá e não acharam hérnia nenhuma, bora assinar o contrato. Eu falei, caramba, né? Aí você vê já o agir de Deus, né? Que a fidelidade do cara, né? O cara ter sido honesto, porque às vezes a gente quer dar um jeitinho, porque a gente acha que naquele momento se a gente mentir, a gente vai levar uma vantagem, né? Sim. E o fato dele ter falado a verdade, eu acho que curou ele ali, sabe? Então, no meio da trajetória dele, a gente viveu muitas coisas espirituais, assim, que são engraçadas, mas a gente vê o agir de Deus, assim, né? Na vida dele, na nossa vida, a mão de Deus na nossa vida. E ele te ajudou muito a enxergar esse outro lado? Me ajudou, mas na época... Trazer mais pra Deus, essas coisas. Me ajudou muito, mas na época eu estava muito distraído, assim, com o mundo. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, o discernimento que eu tenho hoje. Então, ao mesmo tempo que eu tinha... querendo viver aquela vida nova que você estava tendo. Ao mesmo tempo que eu tinha fé, ao mesmo tempo que eu sabia que nos momentos, né, que o bicho pegava, eu tinha que me ajoelhar, eu sabia que Deus era comigo, mas eu tinha um pé lá, um pé no mundo e um pé no céu, né? E aí ele na fé dele ali, cara, obediência, e eu não conseguia fazer do mesmo jeito que ele. Então eu levava meio que na brincadeira, né? Mas foi um momento importante. E eu acho que aquilo ali foi me moldando, né, espiritualmente, para eu desenvolvendo a minha fé. E mais do que isso, me fazendo entender que a obediência, a honestidade, ela ia me libertar e ela ia me fazer eu ser um vencedor, né? De uma forma ou de outra, Deus ia me colocar num patamar de vitória, né? Então... Não, mas foi bom. Ele ficou quanto tempo lá, o Ceará? Ele ficou 5 anos no Paris Saint-Germain, de 2007 a 2012.
E aí o que acontecia? Ele tem 3 filhos e ele tinha direito a 4 passagens executivas no final da temporada e 4 no final do ano. Só que ele não vinha pro Brasil, porque era muito corrido, só vinha nas férias. Então eu ficava com 8 passagens, cara, business, por ano para ir para lá. Então eu ia para lá todo mês, cara, ia para lá, ficava indo visitar ele. Então assim, cara, a gente viveu momentos extraordinários. Deus colocou a gente num patamar assim que muito acima do que a gente imaginava para nossa vida, sabe? E aí quando você fechou esse contrato, foi uma emoção que... Cara, foi uma coisa que, pô, ele já tinha 27 anos, a gente já tinha batido na porta de vários clubes. Um cara com 27 anos ser transferido para um grande clube da Europa já é difícil. Pra caramba. Né? Então foi um momento que a gente pôde ver, assim, que, cara, que foi um milagre mesmo que aconteceu, né? Ele chegou lá com 27 anos, jogou 5 anos lá, 200 partidas. A gente fez 2 renovações de contrato. Quando o Leonardo chegou no Paris, a gente ainda pegou 2 anos do Leonardo lá, desse novo Paris Saint-Germain, quando o Qatar comprou o Paris. Sim. Então eu renovei o último contrato dele com o Leonardo. E em 2012 ali a gente saiu, resolvemos rescindir, porque começou a chegar Thiago Silva, começou a chegar Ibrahimovic. Ele começou a geração, o projeto começou a mudar, né? E a gente percebeu que ele ia perder espaço e falamos, cara, não Você levou mais algum brasileiro para lá, não? Eu levei o Souza para lá 6 meses depois. Em 2008 mesmo, sim, depois que o Ceará chegou, 6 meses depois, ali no começo de 2008, eu transferi o Souza para lá também. O Souza durou pouco lá, mas foi foi 2 negócios assim em 6 meses, cara. Foi ali que a chave virou mesmo, né? E você fazer 2 negócios com o Paris Saint-Germain em 6 meses, cara, é uma coisa que é difícil de acontecer. O mundo começou a te enxergar com outros olhos, com mais respeito, né? Porque o futebol é assim, né? É network. Ali você começou a abrir porta pra caramba. E tipo assim, pra explicar um pouco pra galera, como que é cuidar de um jogador? Tu pegar um menininho na base ali, tu fala, pô, esse moleque tem potencial, vou pegar. Como que chega esse jogador para você? Explica um pouco essa trajetória de um atleta. Hoje em dia, assim, né? Você tem que pegar o jogador quando ele já tá na base de um clube grande. Por mais que aconteça, obviamente, é muito sonho você acreditar que o moleque tá na praia, jogando bem lá, se destacando num futebol totalmente amador. Você vai pegar o cara, vai colocar ele num teste, ele vai passar no teste, aí ele vai conquistar uma posição de titular e aí ele vai se destacar. É um processo muito longo. Então, para encurtar esse caminho, você já pega o cara que é titular da base e já tem um destaque dentro de um clube grande. Então, você já encurtou esse processo todo do teste, do sonho, desse do processo, anonimato até chegar num clube ali, né? Ser aprovado e ainda conseguir se destacar e ser titular, né? É óbvio que você não vai pegar um cara com 22 anos no São Paulo, esse cara já tem empresário. Hoje os caras de 10 anos têm empresário. É uma coisa de louco. Então, e o que você vê com isso? Eu acho que o problema disso tudo, acho que ficou pior hoje em dia, é que tem família, o primeiro é que o cara ele vira jogador antes de virar. Ele ganha dinheiro antes de virar jogador de futebol. E muitas vezes a carreira do atleta ele se limita só na base. Porque ele já ganhou dinheiro, ele já se destacou ali, a família já mudou um pouco de vida, e às vezes isso atrapalha o cara, a cabeça do jogador, ele já entra numa zona de conforto, e quando chega no profissional ele já nem serve mais. Porque ele não conseguiu manter, aquela sede, aquela fome de resultado já baixou, porque o cara já... Aí as menininhas, aí não sei o quê, aí o carrão, sim, acontece antes. Isso daí é um problema. E o segundo problema é, a família, muitas vezes, em 90% dos casos, eles largam tudo, colocam uma expectativa em cima do menino de 11, 12 anos, vem todo mundo de uma cidade distante para cá, para poder viver às custas de um menino de 12 anos. Então a responsabilidade de prover a casa, ela é transferida para uma criança, de dentro de casa. E aí essa criança, ela fica com uma pressão nas costas, cara, que o que era um sonho que vamos fazer para ajudar ele, vira um trabalho para ele sustentar a família. Aí já mudou todo o rolê na cabeça do menino, cara. Se não der certo?
Vai pro Aí não brejo. der certo, aí o cara começa a se sentir culpado, Sim. sabe? Lá na frente é como se o fracasso dele determinasse o fracasso da família, porque foi criada uma expectativa em cima do menino. Então isso é o maior perigo que existe no meio de um processo de formação de um atleta, de um jogador de futebol. É abominável isso. Mas é o que mais acontece. Sim, não. Mas continua explicando sobre a carreira de um atleta, como é que é você... Então aí você recruta o menino meio que na base e você vai dando um suporte pro menino ali, você vai dando um amparo, você vai mostrando os caminhos, ó, aqui você vai ter um contrato de formação, você tem ali um suporte, o cara tem que ter um material de trabalho. Hoje em dia tá muito assim, quem dá dinheiro fica com o jogador, né? Então isso daí também, a base de decisão para você ter um atleta às vezes você não precisa ser um empresário que tem um histórico top, é só você dar um dinheiro pro menino. Sim. Então você dá um Se dinheiro. prostituiu muito, né? O futebol ali tá muito na base do dinheiro. Mas em tese cara, no começo que eu posso te falar, você é um conselheiro mental, você é um conselheiro profissional, cara, vai por esse caminho aqui, vamos fazer um contrato de formação, não vamos arrumar briga com o clube, não é momento de você exigir nada, ó, é isso que o clube tá falando, cara, vamos aceitar, você precisa do clube. Então, você é mais um mentor, um orientador, né, técnico e emocional do menino, para ele poder conseguir traçar o caminho certo e chegar no profissional, né? E aí é óbvio, né? Vai tomando proporção, e aí você vai se aproximando mais, você vai tendo que estar mais próximo do menino, você vai tendo mais dificuldade também, porque é muita distração, é muita gente interferindo, né? Muita interferência. É complicado porque você pega um menino que não tem nada, que o mundo inteiro falou não pro menino, e daqui a pouco o mundo inteiro tá falando sim. E aí, para você frear um cara desse também, você tem que ter habilidade, você não pode ser amigo do cara nessas horas. Você tem que pegar e peitar o cara, botar o cara no lugar dele. Então, assim, cara, se eu tiver que perder o jogador para falar o que eu preciso falar para ele, eu prefiro perder do que lá na frente eu administrar um negócio mal sucedido e ver o cara indo pro caminho errado e, e eu ficar falando que tá tudo bem para não perder o cara, para não perder o negócio, sabe? É um processo bem Complicado. E quando que você chega num processo que você fala assim, gente, não tem... Esse cara aqui não vai virar jogador. Ou não tem caminho para ele chegar no profissional? Como é que você toma essa decisão? Você fala com o atleta, com a família? Como é que é? Esses dias me chamou um menino perguntando assim pra mim: tenho 23 anos, você acha que dá tempo de eu virar jogador? Eu respondi não pra ele assim no meu Instagram. Eu falei: não. Ele falou: como não? E o meu sonho? E você não me conhece? Cara, eu falei: você me fez uma pergunta e eu te dei uma resposta. Um cara de 23 anos, ele não vai virar jogador de futebol, vai. Ele vai com muito esforço jogar uma Bzinha. Uma bezinha. Ele vai lá na frente com muito esforço chegar numa Série C. Só que ele vai perder uma vida dele. É a mesma coisa que tu ficar jogando na loteria ali, achando que para a tua vida inteira, joga na loteria. Uma hora vai ganhar e não ganha. Você vai ganhar. Então, eu vejo pelo emocional do cara. Tem cara que está programado. Nós somos programados para ser pobre, na verdade. Pela nossa cultura, pelos nossos pais, pela nossa sociedade. Então, o atleta arruma, ou o pai do atleta, ou alguém fica arrumando muito problema no meio do caminho. A ponto do cara chegar e falar: cara, eu não vou assinar um contrato profissional, vou embora. Mas você vai embora para onde? Tem um monte de clube atrás de você, não? O cara fala na cara do diretor que ele não vai assinar o contrato, que não tá do jeito que ele gosta. Fala não pro clube e não tem nada pro moleque. Ele troca um contrato que ele não achou legal com o Santos por nada. O moleque começa a fazer teste. Aí quando você começa a entender o contexto emocional, você fala: cara, isso daqui vai dar problema. Esse moleque não vai conseguir jogar, ele vai arrumar problema, a família vai arrumar problema. E aí você tem que já sentir isso já na hora que você recruta o cara, né? Então, a maioria dos casos vai dar errado, cara. Por causa da falta de inteligência emocional, da falta de noção, da pobreza que está implantada na cabeça do atleta. Então, é mais fácil dar errado do que dar certo. Muita gente fala, né, que a maioria dos jogadores, eles são
pobre, né? 1% dos jogadores é que conseguem chegar lá na seleção brasileira, Real Madrid e tal, que é muito difícil. A gente viveu isso, você vê lá no Jabaquara, quantos que teve com a gente lá que viraram jogador de verdade mesmo. É muito complicado. Teve gente ali que tinha muito nome e os caras acabam não chegando. Agora a gente continuamos um pouco nesse tema de futebol, mas mudando um pouco ali pro futebol feminino. Quando foi que você enxergou o futebol feminino, enxergou como uma oportunidade de crescimento, de investimento? Falou, puta, eu vou investir meu tempo aqui, vou atrás disso, que eu sei que vai me dar retorno lá na frente. Eu fiz para ajudar no começo. Eu conheci a Taizinha e a Bia em 2011, 2010, mais ou menos. A Taizinha, que é a camisa 10 do Santos, e a Bia Zanerato, que hoje joga no Kansas City, que é da seleção brasileira. E o Cleiton Lima, cara, ele era treinador da seleção e é daqui de Santos, Sim, né? Ele falou, pô, Thiago, você vai ter duas jogadoras top, pega a Taizinha, vai atrás dela. O que eu vou fazer com essas meninas, né? Eu ficava pensando. Aí eu falei, cara, eu vou ter duas jogadoras promissoras na seleção e eu vou ajudar elas, sem pretensão de ganhar e tal, né? E eu lembro que eu cheguei, e elas não tinham um contrato, sabe, assim, de trabalho, elas não tinham carteira, federou, era aquela parada sub-7, sabe, assim, federou, joga, né? E eu lembro que quando eu conheci a Taizinha, que foi lá em Vitória de Santo Antão, que o Santos decidiu que não ia ter mais feminino, o Modesto, Roma, levou as meninas tudo pra lá, enfim. E eu fui lá, a Taizinha tinha 17 anos, cara. Falei, e aí, o que você quer? Vamos... E eu naquela minha pegada, né, de sonhador, e aí, bora construir riqueza, eu falei assim pra ela. Ela, tia, mas o futebol feminino paga muito pouco. Eu falei, pera, mas pra gente vai pagar muito. Eu falei, então faz o seguinte, pensa 2 dias se você acredita que a gente pode construir riqueza junto. E aí você me fala. Aí passou 2 dias, ela teve um negócio muito louco lá com Deus, que ela conta também. E aí ela me ligou e falou, vamos trabalhar junto, eu topo o desafio. E ela e a Bia foram as atletas que eu falei, vou trabalhar só com elas duas. E aí, por incrível que pareça, eu mandei elas para a Coreia, muito sem pretensão de nada. Elas foram parar no Hyundai Steel Red Angels, que é o melhor clube da Coreia, que é o time da concessionária Hyundai. E elas enriqueceram, cara. Elas tinham os maiores contratos do mundo, as duas. Elas chegaram largando pouco, mas elas encantaram todo mundo. E eu ia em todos os lugares do mundo, eu falava, as minhas jogadoras jogam na Coreia, tal, ganham isso, e eu ganho isso de comissionamento, o clube me paga e tal. Os caras não acreditavam. Aí eu percebi que o que acontecia com elas não acontecia no mundo inteiro. Era só lá. Aí beleza, aí passou, eu falei, cara, não quero mexer com futebol feminino, é só elas duas. E aí em 2018 para 2019, elas já estavam 7 anos na Coreia. Aí rolou a Copa do Mundo, só que uma coisa que me encantava no futebol feminino é que, por exemplo, em 2011, quando o Cleiton disputou pela seleção a Copa do Mundo de futebol feminino na Alemanha, ele falou, vem aqui ver elas jogarem. Elas estavam com 17 anos as duas, nem chegaram a entrar em campo, mas o que me encantou foi que eu fui na Copa do Mundo lá na Alemanha, cara, os estádios lotados. Eu falava, mano, esses caras, as pessoas não têm noção do que é uma Copa do Mundo de futebol feminino fora do país. Os estádios, daqueles estádios maravilhosos da Alemanha, que não existiam no Brasil na época, nem estádios parecidos. Lotado. Isso foi me... Só que em 2018 para 2019, a Bia saiu da Coreia e a Thaís também. A Thaís veio para o Santos. E a Bia recebeu uma proposta da China que eu falei, cara, Ela teve o maior contrato do mundo na China, da história do futebol feminino. Eu falei, cara, o negócio está crescendo. Aí eu perguntava para as meninas assim... como é que tava a situação da fulana, ciclana? As meninas não tinham nem imposto de renda, era uma bagunça só. Falei, cara, vou ajudar a ajeitar essa bagaça. E no começo ia virar um negócio. Só que depois, cara, quando eu resolvi me jogar de cabeça mesmo, que foi de 2019 pra cá, aí virou um propósito, cara. Aí foi algo que Deus falou, cara, vai pra essa bagaça aí que eu vou te bancar nisso e tu vai ajudar a fazer essas meninas mudar a mentalidade delas, mudar o coração delas. E aí começou a virar uma parada espiritual, viu? Aí ficou muito louco o negócio, aí perdeu o limite. Aí eu já tinha bagagem do masculino, comecei a me estruturar legal.
E aí comecei a me associar a muitas atletas, né? Acho que hoje eu devo ter umas 100 atletas, umas 100 jogadoras. E tem acontecido coisas malucas, assim. Eu vejo, eu te acompanho na rede social, no Instagram, eu vejo que você vai para um montão de canto no mundo inteiro. Aí você tem menina no Real Madrid, tem nos Estados Unidos, coisa que, meu, é impressionante. É coisa que tu fala, meu Deus do céu, graças a Deus, que Deus continue abençoando. E quando você chega com essas meninas lá, como que é a sensação? Você tá lá para as meninas, como que é isso? Quando eu vendi a Adriana do Corinthians pro Orlando Pride, pro Orlando Pride há 2 anos atrás, e aí Orlando, né, o time feito, Sim. criado pelo Flávio Augusto e tal, né, cara, quando a gente chegou lá, e foi a maior venda até hoje, foi a maior venda do Brasil ainda, né, uma transferência de um clube para o outro, de um clube pagar pelo atleta, né, comprar atleta. Quando eu cheguei lá, cara, a gente foi no setor, a gente entrou assim na parte operacional do clube, e mais de 60, 70 computadores, né, as pessoas trabalhando ali, né, no operacional, todo mundo levantou, cara, eu até tenho essa postagem e aplaudi ela de pé, assim, cara, arrepiou inteiro, assim, né, e a gente entrou no clube desse jeito, cara, foi recebido lá com 80, 90 pessoas, o respeito que eles têm, né, pelo atleta, pela esportista, né, pelo esportista. Então, a gente tem vivido coisas assim fora do país, igual a Ké tem no Real Madrid também. Quando eu fui lá, cara, eu cheguei pra ela. Ela tinha saído da Inter de Milão, eu levei ela pro Real Madrid. E ela tava meio apegada na Inter de Milão na época, né? Porque também é um time top. E aí, cara, vambora. Ela, cara, tô um pouco apegada aqui. Eu falei, meu, vamos avançar. Quando a gente chegou no Real Madrid, que teve a apresentação dela, que eles fizeram um tour com a gente pelo clube, assim, né? Com os fotógrafos e tudo, eu olhava pra cara dela, falei, mano, decidimos certo, né? Acertamos. Mudou de ideia? Em 5 minutos ela falou, acertamos na decisão, né? E aí é o que eu sempre falo, né? Esse negócio de motivação é balela, né? Cara, você sabe que se você tem talento, se você der sua vida, se você não reclamar, se você treinar, se você administrar a decepção da forma correta na sua cabeça, administrar o banco de reserva e sempre com esperança, sem reclamação, e entregar o teu melhor, você pode parar no Real Madrid, cara. Você pode parar num Barcelona, você pode parar num Paris Saint-Germain. E eu vejo as pessoas me chamar e falam, me fala alguma coisa, eu estou desmotivado. Como que você pode estar desmotivado num caminho, numa trajetória que o final dessa trajetória pode ser o Paris Saint-Germain, pode ser o Real Madrid, e você está desmotivado? O que você precisa, cara? Cara, você vai chegar aqui, ó, se você fizer tudo o que precisa. O que você quer mais? Qual é o motivo que você quer mais para isso? Não tem como não estar motivado, né? Até porque também para ele chegar lá ele tem que trabalhar. Se ele não trabalhar, ele não vai chegar no Real Madrid ou nos objetivos dele de jeito nenhum. Mas o jogador, eu imagino que você possa explicar melhor que eu ainda, mas o jogador ele é difícil de lidar, não é fácil, né? Um jogador profissional. Humano, né? O ser humano. Mas eu acho que um jogador tem muito mais vaidade do que qualquer outra pessoa. Eu não digo mais vaidade, mas quando ele tem um status na mão, ele se torna uma pessoa poderosa, né? Então, como é que você contraria uma pessoa que está com o poder na mão? Como é que você chega para um cara e fala, você vai ficar no banco? Como é que você chega para o cara e fala, não vai lá, não faz isso, mas você está errado, mano. Não, treinador, mas você está errado, você tem que continuar trabalhando, mano. Não adianta você, mas o cara está de sacanagem, de trairagem, e você está fazendo o que precisa ser feito? E aí você chega e fala isso para um cara desse, meu, o cara que tá todo mundo falando sim pro cara, o cara não aceita, meu. Então, esse que é o problema. O cara atinge um nível de vaidade, um nível de poder, um nível de arrogância, que se torna um orgulho isso. Sim. E aí, para você frear um cara desse, você tem que... Você já teve problema com algum atleta seu? Eu já tive problema com vários, né? Assim, É porque não dá pra você ficar concordando com o cara, você tem que saber conversar com o cara, com o jogador e com a jogadora. Então, assim, você pega uma Bia Zanerato. A Bia Zanerato, ela hoje é uma se não a principal jogadora do Brasil. E ela é uma atleta que tem muita personalidade. Ela é humilde, mas ela tem muita personalidade.
Então ela é dominante, então ela é alguém que se posiciona, ela é alguém que faz pergunta, ela questiona. Então se você for um pamonha, você não consegue nem fazer o melhor por ela, porque você afina, você não se posiciona e você acaba prejudicando Sim. a própria atleta. Mas levando por um outro lado, assim, do lado do desânimo, tem muito empresário, muito pai e mãe. Eles já, comigo, eles já até pararam de reclamar, assim, os atletas, que eles sabem que eu sou, cara, não quero saber de vitimismo, eu não quero saber de ficar culpando os outros, eu não quero saber de ficar falando que é trairagem. Mas eu me recordo uma vez que logo que o Ceará chegou no Paris Saint-Germain, teve um jogo fora de casa, aí ele entrou lá nos últimos 15 minutos e depois teve a estreia em casa. Tem um jogo que ele saiu jogando, foi o primeiro jogo meio que dele como titular. E aí, no final do jogo, cara, ele foi sair com a bola, ele perdeu a bola. E os caras fizeram o gol e o Paris Saint-Germain perdeu o jogo. Então, cara, você já sabe que ele ferrou, né, cara? E ele é um cara cabeça top, né? Ele é inteligência emocional, tá sempre trazendo para a memória dele o que traz esperança. Zero vítima, zero fracassado, sabe? Sempre vambora, vamos levantar a cabeça. Só que daí eu tava na porta do vestiário, cara, ele saiu assim, destruído do vestiário, cabeça baixa, com aquela cara de velório, né, cara? E aí essa hora você não pode, oi, mano, que triste, né, cara? Essa hora você tem que levantar o cara. Então eu peguei, dei um tranco assim no queixo dele, eu falei, levanta a cabeça, você vai sair daí de cabeça erguida, você é campeão do mundo, cara. Aí o cara já... Mudou a postura. Aí o cara já muda e tu fala, vamos sair daqui eu e você de cabeça erguida. Aí ele... Então, são momentos que... Esses dias uma atleta, Thiago, pô, então a treinadora tá de sacanagem. E o que você tá fazendo com isso? Não quero saber se a treinadora tá de sacanagem, eu não quero saber se o presidente é traíra, eu quero saber se você... Quais são as suas atitudes no meio disso? Você continua agindo como um vencedor, como uma vencedora? Como é que tá teu treino? Como é que tá teu horário de dormir? Como é que tá tua comunicação? Porque às vezes, cara, o treinador ele pode ser um traíra, ele pode não tá pegando no teu pé, só que aí vai olhar pra você, porque, cara, eu não tenho controle sobre a tua vida. Agora, eu tenho que ter controle sobre o que eu tô fazendo. Só que muitas vezes eu deixo de lado o que eu preciso fazer e fico querendo controlar a vida do próximo. Do outro. Só que daí você chega e fala, mas como é que tá o teu treino? Como é que tá o teu sono? Como é que tá o teu descanso? Como é que tá a tua alimentação? E o que você tem comunicado lá no clube? Aí muitas vezes o atleta tá contaminando, cara, tudo. Esse cara é traíra, esse é trairagem, aqui nada que a gente fizer vai dar certo, vai estar te sacaneando também. Então, o cara, ele tá tendo uma atitude muito de perdedor, de fracassado, só que ele tá terceirizando a culpa pro treinador. E não tá fazendo o que cabe a ele. Então você tem que saber o que você está fazendo para você saber o que você fala para o atleta, sabe? Senão você afunda o atleta de vez, cara. E isso daí vem da experiência, você ter autoconhecimento, conhecer de ser humano, conhecer de emoção, de sentimento. Você tem que ser um especialista em pessoas, né, para poder gerir isso tudo. Afinal, você está falando com pessoas que estão num cenário que elas podem fazer sucesso mundial, né? Então, Sim. você não está tratando com qualquer projeto, né? E também é o sonho de muitas famílias, né? Também quando você pega a criança bem pequena ali, é um sonho. Então você tem que saber lidar com isso da melhor forma possível, emocional, até mesmo para você carregar a família contigo o tempo inteiro. Porque como você falou, segurança é zero, né? Que a gente tem com um jogador da base. Zero. A parte jurídica é muito. O agente fica muito desprotegido. Primeiro que você não pode prender a vida de um atleta. O clube tem dificuldade de prender um atleta de 14, 15 anos. Se a mãe e o pai do atleta resolvem que eles vão mudar para os Estados Unidos porque o pai do atleta arrumou um emprego nos Estados Unidos, como é que alguém, como é que uma empresa ou uma pessoa chega e fala o teu filho não vai com 13 anos, teu filho vai ficar aqui porque ele tem um compromisso com o clube. Então você fica vulnerável, né, juridicamente. Então é um trabalho é uma relação
de confiança. E o futebol masculino, ele é muito mais difícil do que o feminino nessa questão. Porque o jogador, ele é muito mais desonesto do que a jogadora. A jogadora, ela tem muito mais gratidão por você do que o jogador. E eu sou um cara que tive muitos atletas gratos, tá? O Ceará é um deles. Você pega o Sabino, você pega o Rodrigão, o próprio Marcelinho Carioca, cara, na época sempre foi um cara que me considerou. Só que a mulher, ela tem uma tendência de ser mais honesta que o homem, em qualquer cenário. É difícil você ver uma mulher que vai roubar, pô, uma mulher que vai, entendeu? Que vai, pô, dar assaltante. Então, o cara tem uma tendência já mais pecaminosa ali nesse sentido, né? Então, isso é complicado, cara, de você lidar, sabe? É uma coisa que desanima um pouco, assim, que você fala, meu, você tá apostando lá na frente, você, cara, não sabe se o cara vai estar contigo, sabe? Ainda mais que, o cara é um pobre coitado hoje, daqui a pouco o cara tá com um carro melhor que o teu, daqui a pouco o cara ele te vê de lá de cima. Sim, muda, o cenário muda, né? Só que daqui a pouco, no começo, tu é o cara, pô, meu empresário é rico, meu empresário, olha o carro do meu empresário, olha. Aí daqui a pouco, cara, ele ganha o teu carro por mês, ele ganha uma BMW por mês. Aí já muda, ele já não te vê mais daquele jeito. E é um meio muito corrompido, né, o masculino, né? Assim, eles te trocam, mas, pô, tu cuida a vida inteira do moleque, o moleque faz 19, 20 anos, pô, tá todo mundo em cima atrás do moleque, tá todo mundo atrás do moleque, o moleque tá a ponto de jogar num clube grande com 19 anos, o moleque tá valendo dinheiro. Aí chegam lá com 500 mil, com 1 milhão, eles se desesperam. A família normalmente se desespera. Ela não entende que ela vai ganhar aquele dinheiro. Sabe aquele negócio de você ter uma carta precatória? Você tem uma ação que o banco está te devendo há 30 anos. Falta 1 ano para o banco te pagar, para a justiça determinar que você vai receber. Só que você já está há tanto tempo esperando que se te derem qualquer coisa pelaquela dívida, tu vai pegar. Para você não falta 6 meses, para você ficou esperando 20 anos. Então, é uma parada que eu vejo os atletas ficando abaixo do que eles poderiam viver pela desonestidade, cara. E tu já pegou caso assim? Já peguei vários, né? Não vamos nem falar, não vamos falar os nomes, daí tem muitos aí, nome, né? Mas já pegou caso assim? Tem vários. Eu tive uma decepção. Eu não me decepciono mais, porque eu já não ponho mais expectativa em pessoas, cara. Então, assim, quando você coloca muita expectativa numa pessoa, depois você não supriu minha expectativa. Cara, a expectativa é tua, velho. Não põe a expectativa no próximo. Coloca a expectativa no que você pode fazer. Porque eu me decepcionei agora. Eu não esperava isso. Não esperava porque, pô, eu via um cenário diferente, de um comportamento diferente. Mas o menino chegou no profissional agora, aí a mãe já começou com o negócio de empresário e tal. Some da minha frente, cara. Não quero, sabe? Porque às vezes você pensa assim, cara. Por exemplo, o Davi vai me dar... O Davi tem um baita potencial de me dar lucro. Tá bom. Só que o Davi, ele não é grato. O Davi, ele não é um cara que tá afim de ser grato comigo, de ser honesto comigo, de me reconhecer. Aí, segue a tua vida, cara, tá tranquilo. Só que daí tem gente que pensa assim, cara, como é que você vai abrir mão desse cara? Você não vai nem brigar por isso, você não vai nem atrás, você não vai nem tentar reverter a situação. O cara tá te largando e você não vai fazer nada. Já pensou o que você vai perder com isso, amigo? Esse cara tem mais de 800 promessas para minha vida. Esse cara tem palavra de vida eterna para minha vida. Esse cara ressuscitou alguém. Esse cara ressuscitou no 3º dia. A minha esperança, ela não tá mais nos homens, cara. A minha esperança, ela tá em Deus. Então, assim, é um papinho espiritual, mas Deus, ele não vai ser um cara que vai resolver meu rolê. Não vai ser uma jogadora que vai resolver meu rolê. Não vai ser um dono de uma empresa, um presidente de um clube. O que eu não posso é abrir mão da minha relação com Deus. Porque Deus, ele vai me suprir. Isso é um fato. Então, eu sou zero apego, cara, a pessoas que não querem estar do meu lado. Meu pai fica louco, meu irmão fala, irmão, eu não quero saber mais esse cara, eu não quero saber mais desse cara, eu não quero mais olhar na cara dele.
E tá perdoado, só que eu não quero, tá perdoado, só que eu não quero mais ter relação com o cara. Não quero mais tolerar isso, não preciso disso. Já que você não precisa porque você tá rico, eu não preciso porque eu tenho convicção de que não vai ser uma pessoa que vai suprir o que eu preciso. Então eu não preciso dessa pessoa que não quer estar comigo. É complicado, jogador de futebol é complicado. Como você falou, pessoas é difícil de administrar, mas jogador de futebol tem essa certa vaidade, o cara chega nesse glamour, principalmente quando o cara chega numa seleção brasileira, é muito complicado. Falando de futebol feminino, qual que é o melhor cenário no mundo que você vê para a prática do futebol feminino? Hoje eu tenho, na minha concepção, eu vejo os Estados Unidos como o grande país para as atletas irem hoje. Eu tenho trabalhado muito focado em transferir atletas para lá. Já tenho a Bruninha lá, que eu vendi ela para lá com 21 anos, do Santos para o Gotham. A Adriana, que foi para Orlando. E agora a Bia Zanerato, que foi para Kansas City, que foi um negocião, assim, um negócio de popstar, assim, foi um negócio de louco. Eu vejo isso porque qualidade de vida. Foi aqui vocês foram de jatinho agora, não? Não, esse negócio que a gente foi de jatinho, a gente foi numa ação da CIMED, de jatinho pro Rio de Janeiro. Tá. Mas a gente foi de primeira classe, os caras fizeram um negócio por ela, assim, sensacional agora nessa ida para os Estados Unidos. Então eu vejo os Estados Unidos como o grande cenário pela organização, pelo país. Então você tem qualidade de vida, você tem organização e você tem uma liga top. E o poder, a capacidade salarial lá tá tomando uma proporção interessante. Lá nos Estados Unidos, quanto que ganha uma menina? Aí vai variar muito, assim, mas Uma média. A menina vai ganhar, que aqui a gente fala por mês, né, o salário mensal, lá eles falam por temporada. Né? Mas vai variar, cara, de um cenário de $5 mil por mês até, na melhor da situação, uns $20 mil por mês. E no Brasil? No Brasil, sem citar nomes assim, mas hoje a média já está uma jogadora de um clube como um Santos, um Corinthians. Em média, assim, ela já está ganhando R$20 mil para cima. Tem jogador ganhando 50, bastante. Tem bastante jogador ganhando mais que 50. E pagam, né? Não, diferente e do muito futebol. melhor do que jogar uma Série B pelo masculino. Porque você joga no São Paulo, você joga no Corinthians, você joga no Cruzeiro, você joga no Inter, no Flamengo, 20 mil, 30 mil teu salário, 40, é tudo na carteira. E você recebe fielmente, não tem erro. Então, cara, você pega uma Série B aí ainda, tem clube aí, ó, você vai ganhar 15 mil, 1.000 na carteira e 14 pela misericórdia de Deus. Sem documento, sem nada, sem nota. Que nunca recebe, né? Depois para buscar atrás. Porque depois para você buscar, você fica ali mais respaldado pela carteira de trabalho só, né? Então você acha que o futebol feminino hoje, para trabalhar, para fazer essa questão, ele é mais vantajoso? Se você é um cara que está fazendo futebol masculino em alto nível, você vai ter muito trabalho no feminino para ganhar menos. Né? Você é um cara que você tem jogador no Paris, não dá para comparar uma jogadora no Real Madrid com um jogador no Real Madrid. Mas é mais fácil de você articular o mercado, né? Agora, no meu caso, foi um lance de propósito e a gente está na frente no mercado, então para nós a gente está conseguindo ter um êxito legal, assim, né? De faturamento e tudo, né? Mas é diferente de você pegar e uma venda de 20 milhões de euros, pô, de um jogador que você vai ganhar 2 milhões de euros de comissão. Pô, pra você fazer um negócio desse. Aí tem o mercado de marketing, né, que as empresas estão investindo forte. As meninas fazem mais propaganda do que os caras. Então... Elas utilizam esse veículo de comunicação melhor que os homens. Mas eu acredito na projeção, sabe? Assim, ele já teve uma proporção interessante. Por exemplo, se você for pensar nas Olimpíadas, vocês vão ter que ver futebol feminino, cara. Porque o masculino não tá nos jogos. Toda a atenção vai ser voltada para o futebol feminino. É futebol feminino na cabeça nessas Olimpíadas aí. A esperança do Brasil é o futebol feminino. E todo mundo vai querer aportar lá. E tem uma parada que eu falei no último podcast que eu fui que, mano, me detonaram na internet. Tava tendo aquele rolê do Lula com o Bolsonaro, que o Bolsonaro falou alguma coisa do futebol feminino, e o Lula foi lá e defendeu as meninas, da Marta e tal.
E eu não tomo partido por nenhum lado, direita ou esquerda. Eu não sou de nenhum dos dois. Só que compararam a Marta com... Tá acabando? Não, tranquilo, fica à vontade. Só dando Compararam a Marta com o Neymar. E eu falei, cara, não dá pra comparar a Marta com o Neymar. Porque a Marta é 6 vezes a melhor jogadora do mundo. E o Neymar nunca foi o melhor do mundo. Aí você pensa assim, cara, lá na frente, daqui a 20 anos, se o Neymar não for o melhor do mundo, que provavelmente não vai ser, pelo rolê que tá a vida dele hoje, lá na frente ele vai ser o Zico. Aquele cara respeitadaço, que os caras das antigas, tu não pode falar mal do Zico, que os caras falam que o Zico era o Pelé. Uhum. E a Marta vai ser a rainha do futebol feminino. Ela vai ser mais famosa que o Neymar lá na frente. Pô, mas só que você fala isso num país machista. Contra um ídolo, as pessoas tacam pau, mas a Marta, ela chegou mais longe que o Neymar. Mas se você for realmente olhar pelos números, o que ela ganhou e tudo mais, ela tá na frente dele, né? Ela pode ter, que são também habilidades diferentes, estamos falando de um homem e de uma mulher. Mas se você for colocar ali na ponta do lápis... Aí teve gente que chegou pra mim e falou, faz um 2 contra 2 aí, vamos fazer um joguinho no final do ano, você e a Marta contra eu e o Neymar. Eu falei, boa, vamos marcar, cara, vamos marcar aqui na praia, aqui, um gol caixote, pô, eu vou chamar a Marta, tu chama o Neymar. Não é uma comparação de força física, eu não falei que ele jogava mais, eu não falei que se ela vestir a 10 do masculino, ela vai ser melhor que ele. Sim. Falei que não dá pra comparar uma pessoa que foi 6 vezes melhor do mundo com uma que nunca foi. É desigual a comparação. Não, com certeza absoluta. E com esse destaque todo que você vê aí que tá tendo o Endrick agora, o que você vê isso? Como, pô, é uma promessa, é um moleque top, é um moleque que joga muito, mas eu acho que a gente já viveu muito isso, né? De ver caras assim e criarem expectativas, como você falou, de a gente criar, colocar expectativa nas pessoas e a gente acabar depois, vamos dizer, se frustrando por isso. O que você vê como um olho clínico que você tem de trabalhar nessa área de empresário? Vou fazer polêmica de novo aqui, tá? Esse dia eu estava conversando sobre o Hendrick e a gente chegou numa conclusão que ele é mais... o que ele passa é uma impressão de mais sossegado, o pai dele, a mãe não são tão deslumbrados. E o que eu falei? Ele vai estar no momento, cara, com a testosterona dele lá pra cima, com o sentimento dele, a energia dele lá pra cima cara, ele vai ser muito tentado. É muita mulher em cima do cara. Então, para ele passar por isso tudo, vai ser complicado ele conseguir passar por essas tentações todas e se manter firme. E tem um porém que também vai contra isso. O modelo de sucesso dele é o Neymar, que como jogador indiscutível. Mas zoou na questão da mulherada, zoou na questão da festa, zoou na questão do extracampo. E isso daí não exemplifica bem essa molecada que tá vindo, que tem ele como ídolo. Você compara o Neymar com o Cristiano Ronaldo, é inadmissível o Cristiano Ronaldo ter 5 bolas de ouro que o Neymar não tem nenhuma. Não faz sentido isso. Mas tem um sentido. Um cara é muito mais esperto que o outro. Muito mais centrado, muito mais profissional, muito mais comportado. Então, a distração é o problema. Será que o cara vai conseguir ou ele vai se distrair? Isso daí não vai dar pra saber, cara. Lá na frente, se o cara vai estar com 5 filhos, com 10 mulheres, porque eles acham muito bonitinho fazer filho. Neymar pode fazer filho. O fulano, pô, eu gosto do Neymar, tá? Pelo amor de Deus. Só que assim, é muito fácil você falar, esse cara pode ter 10 filhos porque ele tem dinheiro. Só que quando o filho dele abre a porta do quarto da mãe dele e só vê ela na cama e não vê o pai lá na hora de dormir, ele não quer saber se tem um punhado de dinheiro lá no lugar do pai, ele quer o pai dele. Uma criança de 1 ano, 2, ela não tá nem aí pra dinheiro, ela quer o pai. Então, isso é um problema. Não é sair fazendo filho por aí, achando que tá tudo bem porque tu vai assumir, porque tu é homem de assumir e bancar. Quer saber se tu é homem de ficar lá na casa com o moleque, de criar o moleque. Porque isso é o grande problema da humanidade, é a paternidade. É isso que está fazendo o nego se revoltar, é isso que está fazendo o nego se matar, é isso que está fazendo o nego matar. Falta de se sentir amado por um pai. E aí, velho?
Eu acredito que o Endrick está no caminho certo. Eu também acho que ele é um bom jogador e que vai dar muita esperança pra gente ainda, muito sucesso na seleção brasileira. E no futebol feminino, tirando a Marta, porque a Marta, no futebol feminino é o Pelé. É o Pelé. Quem que você acha que tá ali nas cabeças? Eu acho que essas Olimpíadas é uma Olimpíadas que você tem uma Bia Zanerato, que está no auge da carreira dela, tem maturidade para fazer sucesso, já tá com seus 29, 30 anos. Eu aposto nela nessas Olimpíadas. Eu acho que é um momento que ela pode aparecer aí de uma forma para o Brasil e para o mundo como uma sucessora da Marta. Eu hoje apostaria nela. Vai vir outras, tem muitas. Tá tendo formação agora, né? Base, né? Sim. Tem outras, mas ela, a Adriana, são atletas que eu creio que podem trazer alegria para o futebol brasileiro e serem reconhecidas pós-Marta. E a Formiga? Também top. A Formiga, ela parou de jogar faz 2 anos, Sim. deixou um legado. Cheguei a trabalhar com a Formiga nos últimos anos da carreira dela. Trouxe ela do Paris Saint-Germain pro São Paulo. É uma história incrível. 7 Copas do Mundo e 7 Ela jogou o Olimpíadas. quê? Cara. Até 40 anos? Ela jogou até 42. 42. Ela jogou 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas. O impressionante, Ninguém fez isso. o impressionante disso é você sempre estar fisicamente bem. Porque, cara, às vezes você se machuca, meu. Claro. E, pô, é difícil você conseguir todos esses torneios e mais do que isso, você tá inteira fisicamente, né? Ela tá cumprindo o papel dela e o legado dela e vai ser... Eu acho que depois da Marta, ela... Não dá pra negar que ela e a Cristiane aí, acho que são os nomes que vêm na cabeça da população. Do futebol feminino. Tu acha que o futebol feminino tem muito a crescer ainda? Eu acho que vai crescer bastante. Tem muito, porque eu vejo os clubes se estruturando nos Estados Unidos. Eu vejo está sendo criada uma liga nova agora para concorrer com a liga principal. Uma liga que vai ter 8 clubes com calendário europeu, vai começar agora em agosto. Então, a primeira liga que tem o Orlando, que tem o Washington, que tem o Houston. Nos Estados Unidos são quantos clubes na primeira liga? A primeira são 13. A lei lá é muito maluca, assim, ainda. Eles ainda estão com uma pegada de lei Pelé, a jogadora termina o contrato, o clube ainda continua com a prioridade. Tem umas coisas que eles falham muito ainda na lei. Mas o respeito com a gente, o respeito com o atleta, é a liga que te paga, é a liga que faz as propostas oficiais, tudo passa pela liga. Então a liga monitora tudo. O masculino tudo. eu acho que é meio assim, né? A liga monitora tudo. Então você tem zero risco de inadimplência, zero risco de não ser cumprido algo, né? Mas então é uma liga com 13 clubes, que é a que está rolando agora, e essa liga nova, que não é a segunda divisão, que é uma liga nova, que já vem com 8 clubes. Está sendo construído estádios centro de treinamentos do zero. E o Kansas City, onde a Bia joga, é o primeiro clube de futebol feminino que construiu um estádio próprio só para futebol feminino. Eles fizeram um estádio sensacional para 15, 20 mil pessoas. E hoje em dia, um pouquinho voltando na questão do agente de futebol, né? Muita gente fala agente, muita gente gosta de falar que é empresário e tal. Hoje em dia mudou, né? Antigamente tinha que fazer o curso da CBF, né? Que agora mudou. Agora a gente pode ter a carteirinha da FIFA, agora tem que fazer a prova da FIFA, né? Eles exigiram isso esse ano, de fazer a prova da FIFA. Eu já era agente FIFA antes de acabarem. Então eu não precisei fazer a prova, eu só pedi a minha condição de volta. Só que esse ano foi aberta aí provas, né, para você se registrar e virar agente credenciado na FIFA, só que foi cassado essa condição. Então nesse momento está interrompido pela lei e deve voltar. Então, nesse momento está prevalecendo ainda a confederação, né? O agente CBF. Né? Mas vai voltar o da FIFA de novo, eles vão ajustar, eu creio que o regulamento. Vai voltar e aí vai ser exigido no mundo inteiro você ter uma credencial da FIFA para representar atletas. Certo. E com essa mudança um pouco de cenário que teve, eu percebi que muitos agentes que não têm a prova da FIFA, eles migraram um pouco para aquela questão de ir no clube, de estar dentro do clube, de repente ir lá pegar um clube para si, tomar conta disso. O que você vê dessa situação
E você tem algum projeto desse para frente ou não? Eu já tive em clube de futebol, né, em Santa Catarina, já terceirizamos vários clubes, inclusive já fomos gestores da Portuguesa Santista, né, quando ela foi vice-campeã, chegou na semifinal do Campeonato Paulista, né. É uma forma de você prender o atleta e formar, né. Mas hoje em dia está mais difícil porque antigamente você tinha um clube e você poderia, por exemplo, fazer um acerto com um jogador do Santos que você trabalha, pegar 20% dos direitos de transferência dele e jogar para o teu clube. Hoje ficou mais difícil porque o cara ele tem que ficar 3 meses nesse clube para o clube poder ter algum direito. Então, já faz tempo, né, que Sim. tem isso. Então, eu vejo esse modelo de negócio de clube, de ser dono de clube, como os Estados Unidos vê. Não para vender jogador, para você valorizar a marca e vender o clube depois. Que foi o que o Flávio Augusto fez. Uma vez eu cheguei para ele e falei, e aí, Flávio? Pô, você não vendeu um jogador, cara? Ele falou, eu não vendi mesmo. Eu vendi um clube inteiro. Eu vendi todos. Eu falei pra ele, pô, ele mora lá no meu condomínio. Eu falei, você não vendeu um jogador até agora? Por quê? Thiago, não vendi um, eu vendi todos. Eu montei um clube, valorizei a marca, fiz o branding, criei um ecossistema, vários canais de venda, vários produtos. Ele gastou 200 milhões de reais e ele faturou 2 bilhões de reais, cara, com a venda do clube 5, 6 anos depois. Então, esse modelo de clube, de você ter o clube ser um clube empresa, eu acho muito top para você valorizar o clube e depois vender o clube. Que é uma marca, é um negócio, que é o que o Beckham vai fazer, que o americano em si, ele não foi programado que nem o brasileiro que monta uma empresa, quer deixar para o filho, morre com a empresa, é apegado, não, essa empresa é familiar. O americano foi programado para montar a empresa e fazer o equity, que é vender a empresa. Então você monta a empresa, você atinge um break-even point, que é um ponto de equilíbrio, você consegue o teu dinheiro de volta, você põe um CEO na empresa e você faz o equity da empresa depois. Isso é sensacional, que é o que vai acontecer com o Sky, com o Red Bull. Você pensa em entrar num mercado desse, não? Eu tenho com um projeto desse nos Estados Unidos, futebol feminino. Que legal. Pegar a filial de um clube grande que tem lá, que está fazendo bastante sucesso no masculino agora. Fui convidado para entrar num projeto desse. Nessa intenção de montar, estruturar o clube e vender. Aí vamos ver. Tem bastante coisa aí em andamento. Top demais. E quando que você teve essa tua virada de chave, eu digo, na parte espiritual, que você começou a entender mais Deus e que eu sei que você já leu a Bíblia todinha e tudo mais. Já li umas 5, 6 vezes, pelo menos. Não, isso direto, né? Cara, foi na pandemia, já tinha relação com Deus. Aí na pandemia eu entendi que naquele momento ali, né, de reclusão, cada um usou para uma coisa, né? Eu usei para estudar a Bíblia, para estudar inteligência emocional, para estudar inteligência espiritual, autoconhecimento. Então eu revisitei minha vida, meu passado e reestabeleci a minha relação com Deus. Então hoje eu vivo debaixo de uma palavra mesmo, onde eu coloco minha mão, eu oro, eu procuro entender o que Deus quer para mim. E procurei, né, sou um ser humano, claro, mas procurei andar debaixo da obediência de Deus. E eu tenho vivido coisas espirituais assim que eu tenho visto a mão de Deus assim na minha vida. Esse negócio do Sabino no São Paulo é né? Você vê ali, isso cara. foi top, né? Esse cara merecedor, mas é um cara que pagou o preço, um cara que não se desesperou, um cara que teve paciência, um cara que obedeceu, um cara que respeita a família, um cara honesto, um cara que sempre me respeitou. Aí, daqui a pouco, o cara sai do esporte, numa situação que ele está com uma cirurgia no pé, contexto mais difícil da vida dele no momento, desde que ele chegou no esporte, e ele vai para São Paulo. E como é que foi fazer essa transferência? São Paulo entrou em contato com vocês? Foi um desenho que estava rolando já com o Muricy, já há 1 ano, 2 atrás, e o Muricy pediu a contratação dele. Como ele vinha machucado, foi um contrato meio que de risco, mas foi algo que ele chegou lá, já encantou todo mundo, ele é um cara humilde, um cara batalhador, né? Então, e é bom jogador, né? Muito bom jogador. Tem 27 anos, maduro, cara que não se deslumbra com dinheiro, com a fama. Termina o jogo, ele vai para casa dele, pega o cachorrinho dele, vai passear. É um modelo de negócio top, assim, de atleta, cara. Legal. E pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco do seu livro.
mostrasse, eu sei que você trouxe, mostrasse pra galera aí o seu livro. Isso aqui. Que é escritor também, o homem é escritor. Escrevi esse livro na pandemia, tem outro saindo aí. Isso aqui é um livro que, no momento que eu estava recluso, Deus, o Mendigo Campeão do Mundo. É um livro que conta um pouco da minha história. Tem vários insights aqui poderosos para o cara levar para a carreira dele, para os negócios dele. No final tem uma história poderosa que eu passei espiritual com o Ceará. Quando ele foi campeão do mundo, foi uma experiência muito incrível. Esse livro aqui eu já recebi muito feedback dele, cara, de gente que falou, cara, esse livro mudou minha vida, eu li esse top, livro. Então, o band-aid para curar mas, o band-aid para colocar no espeto que entrou na perna. Exatamente, tem essa história aqui também. Sei, né? Então é um livro da minha história. Livro. Eu convido vocês, galera, a fazerem um livro de vocês, cara. É simples, vocês podem fazer por áudio e alguém pode escrever para vocês. Não passa nessa vida sem deixar um livro, sem. Às vezes a tua pior, você pode achar que a sua história ela não serve para nada, mas até o teu pior conteúdo ele pode curar a vida de muita gente, cara. Então a boca calada ela mata e muitas pessoas estão morrendo, estão desistindo porque a gente está de boca fechada, cara. E com isso a gente termina mais um podcast. Esse é um cara muito especial. Por mim, a gente ficava aqui conversando bastante tempo, mas o Gustavo já tá ali me apertando pra gente finalizar. Porque a gente tava subindo no elevador ali agora, eu falei pra ele que ele foi mais um incentivador de eu estar voltando a treinar, porque eu sempre vejo ele, as postagens que ele coloca, as coisas que ele fala na rede social. E ano passado, se eu não me engano, a gente se encontrou umas 2 vezes para conversar. E as 2 vezes eu chorei, porque ele sempre me emociona, ele toca no meu coração quando ele fala coisas importantes para mim. E mais uma vez hoje ele falou muita coisa importante que eu deixo aqui guardadinho e pego e vou colocando em prática. Eu não sou um cara que eu falo muito em rede social e essas coisas, porque eu ainda não aprendi a usar isso. Mas eu deixo guardado aqui no hard disk aqui e vou colocando em prática algumas coisinhas que você fala. E eu queria te agradecer pelo seu tempo aqui. Você é um cara top demais. Uma pessoa muito especial para o nosso projeto aqui, que está acreditando no nosso projeto, dando essa oportunidade de estar aqui, gastando seu tempo. É uma referência no futebol, como eu te falei já no começo. E só torcer para a sua carreira, para continuar você tendo êxitos, e a gente vai estar acompanhando. E se Deus quiser, quem sabe você poder participar mais vezes aqui, estando junto com o Antônio, e a gente poder falar um pouco mais de outros temas, de repente com o campeonato das meninas na Olimpíada. E agradecer mais uma vez, obrigado mesmo por tudo, Thiago. Obrigado. Se for para deixar uma mensagem aí final, por favor. Sem perceber, a gente tá querendo que a gente está torcendo para a nossa vida acabar mais rápido. A gente está torcendo para as férias chegarem, a gente está torcendo para sexta-feira chegar mais rápido, a gente está torcendo para aquela viagem chegar logo, e a gente está esquecendo de tudo que está acontecendo agora, né? E eu perdi minha mãe faz 3 anos, e se eu pudesse hoje, eu daria tudo que eu tenho para tomar um café com ela, olhar na cara dela e aproveitar o agora. Então, o que eu poderia falar para vocês é: fica só um pouco mais. É top. Moleque, brigadão, valeu. Deus abençoe. E valeu, é isso aí.